paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor falou de grandes formas hoje, já iniciou falando de adoração através dos louvores, falou que Ele é o Verbo e o Verbo está aqui nesta noite, falou que Ele cuida dos mínimos detalhes e esse é o Deus que nós servimos, igreja? Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Quem vai receber a palavra de Deus nesta noite? Que não seja eu falando, não vou passar por cima da oração do pastor, mas que o Espírito Santo venha nos capacitar e compartilhar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração esta noite, amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse está falando sobre as cartas que, através de João, ele enviou para as igrejas. Apocalipse 2, versículo de número 8. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 8, amém? Glória a Deus. Essa meditação, eu estava até preocupado, falei, Senhor, diante de tudo que aconteceu, eu estava, falei, o que eu vou ministrar para a tua igreja? E o Senhor falou grandemente, firmou no meu coração e falou assim, fala sobre a fidelidade que nós temos que ter nos dias que não são bens, dias que são maus, mas Ele conta conosco, Ele conta com a fidelidade da tua igreja. Então vamos ler a partir do versículo 8 e a igreja seguinte, amém? Vamos até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. 9. Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O 10 vai dizer, nada temas, não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não será o dano da segunda morte. Glória a Deus. Pode se assentar as palmas para o Senhor. Escrevi algumas coisas aqui, mas a mensagem principal nessa noite é de nós permanecermos fiéis. Fiéis em tempos difíceis, fiéis na bonança, mas o tempo todo. Igreja, sobre essa igreja em específico, a igreja de Esmirna, nós sabemos, todos nós lemos, aqueles que tiveram a oportunidade de ler novamente, porque cada vez Deus expressa de uma forma diferente. Deus fala de uma forma diferente. Então, a igreja foram ao todo 7 cartas que através de João, Deus usou a vida dele para poder transmitir as mensagens para cada igreja, em específico ao líder da igreja, ou seja, ao anjo da igreja, em toda a Ásia. E a igreja da Esmirna era uma igreja que ficava na Ásia. E é a segunda das 7 cartas que foram enviadas através de Jesus. E João foi o responsável por transmitir essa mensagem ao anjo da igreja. Olha que responsabilidade. Eu fiquei pensando quão grande foi receber todas essas mensagens e poder transmitir. É o próprio Jesus falando com ele ali. Então, transmita para as igrejas. Avisa, manda mensagem. E nós já sabemos, igreja, que essa, juntamente com a Filadélfia, foram as únicas igrejas que não contêm repreensões por parte de Jesus. Foram as duas, Filadélfia e Esmirna, que não conteram repreensões. Tanto que ele já inicia com esse versículo que já causa aquele impacto. Quando ele diz,
conheço as tuas obras. Sabe por quê? Ele deu o controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida, da tua igreja. Ele não perdeu o controle de nada, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Continuando, muitos cristãos naquela época, era uma cidade próspera, lá em Esmina era uma cidade próspera, e então, muitos cristãos, mesmo sendo a cidade próspera de riquezas, os cristãos em específico, eles enfrentavam pobreza. Mesmo sendo uma cidade rica, era muito fiel aí no governo de Roma, que predominava naquela época. Quando os estudos falam que eles tinham que declarar que César era o Senhor, e não Jesus, o Deus era o Senhor, mas César. Se nós buscarmos lá no estudo, ele fala isso. Então, quando você se tornava cristão naquela época, principalmente naquela cidade, frequentemente você era despedido dos seus empregos, você perdia os seus bens, você perdia os seus negócios, você ficava praticamente sem condições. Se você declarasse que você era cristão, que você servia a Deus, você era rejeitado por aquela cidade. E aqui foi o que aconteceu. E nós, você vê que isso trazendo para o dia de hoje, não foi somente aquele povo, mas já parou para pensar quanto que nós somos perseguidos? É lógico, não foi somente aquele povo, mas nós sabemos e sofremos perseguições sim. Amém, igreja? Sofremos perseguições. Já aconteceu casos de podemos declarar que somos cristãos, pessoas já olharem com o olho torto, já fizeram assim, a ser que nem ele, prefiro não ser cristão. Quem já ouviu isso? Muitos comentários, né? Quem já sofreu perseguição? É lógico que ninguém sofreu perseguição, né? Não, né? É só naquela época, né? Só naquela época. Não, né? Pois é, gente. Quando nós levantamos a mão e declaramos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, pode se preparar, porque a perseguição vem. Ela vem, mas ela sabe. Você pode saber também que quem te chamou foi Jesus, quem te chamou foi Deus. Ele começou uma obra, mas Ele também é fiel para terminar. Então, quando Jesus está no centro da igreja, no centro da nossa vontade, a nossa vontade, ela não prevalece. Ela não tem que prevalecer. Então, desejamos fazer o correto, o que é digno, o que é concreto. Quando Jesus ele está dominando a igreja, Ele predomina, a nossa vontade não tem que prevalecer, mas somente a do Pai que está no céu. Sabe por quê? Não existe igreja. Não existe igreja perfeita. Isso trazendo para nós, não existe aqui na terra igreja perfeita. Jesus, Ele declarou que não morreu. Ele não morreu por uma igreja perfeita. Nós não somos perfeitos. O propósito de Jesus ter morrido é para que através do sangue dele, do sangue de Jesus lá no Calvário, o sangue dele houvesse remissão e salvação. Tanto que ele veio para quem? Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os doentes. Ele veio para os enfermos. E a igreja em si, ela é o local para ser curada, porque Jesus se faz presente. Quando Jesus está dentro da igreja, nós vamos ver as demais igrejas, quando Jesus está dentro, a cura, a restauração, a perdão, a remissão dos pecados, porque nós sabemos que nosso Redentor vive. Então, para nós, temos que ter a consciência de que não somos perfeitos, mas é preciso o cristão buscar a perfeição sim. Fácil? Não é fácil. Mas para isso somos chamados. Como ele diz na palavra dele, sede santos como eu sou santo. Mas é para caminhar para a santificação. Não é para ser totalmente perfeito, porque perfeito é somente Deus. Mas é caminhar. Mesmo caindo,
mesmo se levantando, mesmo com pouca força, mas ele te sustentando. Glória a Deus. Quer ver um exemplo disso? Isso me levou às demais igrejas, não vou citar todas, mas o que nós não devemos permitir é que Jesus fique de fora. Jesus fica de fora. E não permitir o engano também prevalecer. Quer ver um exemplo? Apocalipse 2,19, sobre a igreja de Tiatira. Ali estavam permitindo o engano dentro da igreja. O espírito do engano. Quando ele diz, e ele diz a todas as igrejas: eu conheço os vossos favores. Algumas poucas coisas tenho contra ti, que tolera a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que fornifiquem e comam dos sacrifícios. 2:20, perdão. Nós sabemos quem foi essa pessoa, como esposa de Acabe. E é engraçado que aquela cidade ela já ambientava isso. Ela já ambientava o engano, ela já permitia. Se você não fosse participante de alguma organização que era pagã naquela época, você estava praticamente excluído da sociedade. Você não tinha uma liberdade de expor a sua fé, principalmente os cristãos. Então, se você não participasse, era impossível você viver naquela cidade. Você era totalmente excluído. Ou o crente negava o mundo e enfrentava as privações, ou ele negava o Senhor. Nós cristãos, igreja, nós temos a obrigação de não tolerar certas práticas lá fora e trazer para dentro da igreja. Não estou dizendo aqui, mas a igreja em si, específico, nós temos que ter a tolerância de sustentar através da palavra dele. Quando nós estamos sustentados aqui, quando nós estamos firmes na rocha, nós não devemos tolerar nenhum tipo de engano. Eu já contei isso aqui, vou contar novamente. Em uma das aulas que eu estava assistindo, o irmão que ele... Você olhava para ele, ninguém dava nada para ele. E um pregador que estava no altar pregando, começou a chamar o povo para frente e falar: quem quer ser batizado no Espírito Santo? E eles ficam sentados, simples, no seu canto. E essa pessoa, esse pregador, começou a orar por ele, começou a orar para aquele povo. O povo começou a falar em línguas. Não sei se era línguas, mas era língua, o tipo de língua ele estava falando, menção do Senhor. Esse irmão se levantou do lugar dele. Ele falou: isso que você está falando não é da parte de Deus. Só que de repente a igreja parou, fechou o templo. E aqueles obreiros que estavam todos ali, pegaram e retiraram esse irmão para fora. Mas aí o que aconteceu? Ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele declarou: espírito do engano, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele começou, a pessoa caiu endemoniada dentro da igreja. Então, para nós, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Então nós, como cristãos, não devemos permitir esse tipo de doutrina, essa prática, permanecer dentro da igreja. Porque se todos estavam envolvidos, se todos sabiam, conheciam a palavra, mas não tinham o discernimento de saber quando é Deus falando e quando Deus não é falando. Só porque fala línguas, pula no Espírito Santo, nós somos pentecostal, somos, mas nós temos que ter esse discernimento. O Senhor nos convida a ter esse discernimento espiritual, essa sensibilidade de saber quando é Deus falando. E para a glória de Deus, Deus testificou, e eu tenho certeza que Deus testifica aqui nessa igreja. A cada um pode testificar o que Deus fez na vida de cada um nesta noite. Se nós podemos entender o quanto Deus opera neste lugar, nós falamos: Senhor, nós somos dependentes de Ti todos os dias. Não somos nada, mas somente dependentes de Tu. Glória a Deus. Aleluia.
o seguinte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Apocalipse 3:15. Olha só. Esse é o perigo. O crente morto. Olha o que ele diz no 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que deras fora frio ou quente. Olha o que ele diz. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vê, o próprio Jesus falando essa expressão. O próprio Jesus falando. Você já passou por uma situação de desconforto, que você comeu alguma coisa, você começou a sentir enjoo, um mal-estar, e sentir de pôr aquilo para fora, aquilo que não fazia bem para você? Foi com essa expressão que Jesus, ele quis colocar como exemplo. Porque a pessoa morna, ela é pior estar dentro da igreja do que aquela que é fria ou quente. Ela é pior porque Jesus, ele vomitou praticamente. Ele falou assim, vomitar-te-ei da minha boca. Olha como é que é sério isso. Lá no 17 ele diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, olha Jesus falando, não sabes que é um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Percebe? Palavras belas, não? Mas é como Jesus se referia. Não tem meio termo para Jesus. Ou é sim ou é não. Não é ficar em cima do muro. Um pé na igreja e um pé lá fora no mundo. Ou você é quente, ou você é frio. Mas a mornidão, Jesus fala que vai vomitar. Olha, uma sensação tão você ouvir isso. Eu imagino como Jesus, ele se referia a isso para as pessoas. Mas sabia essa igreja de Laodiceia em específico, ele diz, como dizes que rico sou, estou enriquecido, isso quer dizer o quê? A autossuficiência. Eles tinham naquela época, eles tinham sofrido um terremoto, eles tinham conseguido se reerguer por conta própria. Só que a igreja não pediram ajuda, exatamente. Nos estudos diz que eles não pediram ajuda, eles conseguiram se reerguer por conta própria, a cidade em si. Só que a igreja, em específico lá, eles tomaram isso para si. Eles tomaram para si e diz, eu não preciso de Deus, eu me reergui sozinho. Essa autossuficiência de que você não precisa da ajuda, sendo que você tem que ser totalmente dependente dele. Quer dizer, Senhor, fraco eu sou, mas é o Senhor que me sustenta. E ele diz, lá em Provérbios 16:18, que a soberba precede a queda. Glória a Deus. E é por isso que ele vai dizer lá no versículo 20, porque se ele estava à porta, é porque ele não estava dentro. Se ele estava batendo, é porque ele não estava dentro. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Olha só. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é uma condição aqui. Que se você se arrepender, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entraria até ele, e com ele cearei e ele comigo. A palavra de Deus não volta vazia. Em todas as cartas que eu li, Jesus ele chama a todos para o arrependimento. Algumas ela mostra que tem algo contra ti, mas ele vai falar, se arrependa, porque é tempo ainda, porque a porta está aberta. Mas nós temos que permitir que ele entre também e faça morada. Não devemos permitir o engano, não devemos permitir que ele fique fora, mas convidar ele todos os dias, Senhor, tu és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu casamento, no meu relacionamento, tu és bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí no versículo 9, lá sobre a carta de Esdras, ele diz assim, glória a Deus, isso, 2:9.
2:9. E ele fala aqui sobre essa igreja de Esmirna: conheço as tuas obras, em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que se dizem judeus, foi falado aqui nesta noite, que ele veio para aqueles, e aqueles que os rejeitaram para os seus. Os próprios judeus os rejeitaram. E não são, mas são da sinagoga de Satanás. Glória a Deus. E ele diz: embora os cristãos de Esmirna fossem pobres financeiramente, materialmente, mas eles tinham uma recompensa, eles eram ricos espiritualmente. Uma igreja, ela pode ser tão simples, mas ela tem que ser cheia de Deus. Ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Para você saber e falar: Senhor, você entrar por aquela porta e sentir a bênção de Deus. Você glorificar ela, independente de qualquer coisa. Você saber que ali Deus opera. Ali Deus opera grandemente. E eu glorifico a Deus por isso. Porque mesmo na pouca força, mesmo andando, chorando, como fui falar nessa noite, Deus opera e Ele tem misericórdia do teu povo. Ele nos convida ao arrependimento todos os dias. Mas nós temos que entregar para Ele. E não apenas para receber, mas temos que entregar para Ele. Primeiro você pede. Quando você vem, Ele fala: tira, tira e tira. E agora somente vem. Vem para os meus braços. Vem como estás, porque eu vou fazer a obra. Então Jesus, ele tem essa certeza que a riqueza espiritual da igreja não tem preço. Jesus, ele oferece essa verdadeira riqueza para nós. Ele faz questão de comportar aquela igreja, mesmo passando tribulação, mesmo passando perseguição, mesmo passando sofrimento, mesmo passando aprovação, mas passando com Cristo, porque posso tudo naquele que me fortalece. Sabe por quê? Deus é provando a nossa fé, e Ele prova a nossa fé todos os dias, porque Ele vai falar, Ele vai dizer. Quando Jesus diz: eu conheço essa igreja, eu conheço o meu povo, Ele não removeu a perseguição daquela igreja, mas garantiu que Ele estava presente nela. Você pode sentir isso? Que diante da situação que Ele coloca você, é Deus provando a sua fé, é Deus te moldando e te preparando lá na frente. Porque Ele não olha para o dia de amanhã. Nós estamos em 2026, Ele já está olhando em 2050. Ele já está olhando lá na frente. Quando Ele diz não, é porque Ele está te preparando para algo novo. Quando Ele te diz não, é porque Ele está, muitas das vezes machuca, não queremos entender. Mas quando ouvimos a voz dEle, do Espírito Santo, e sabemos que Ele tem o melhor para a tua igreja, o melhor para nós. Ele não devolveu a perseguição, mas garantiu que ela estava presente nela. Sabe, porque o sofrimento não quer dizer abandono da parte de Deus, mas o campo que Ele prova a sua fé. Em um dos estudos, o significado de Esmirna significa mirra. Sabe por que mirra? A mirra era usada em perfumes para até embalsamar corpos. E quanto mais espremia, quanto mais ela liberava o seu aroma. Igreja, glorifica a Deus por isso, porque quanto mais você passa, você é amassado, você é esmagado, mas você tem que exalar o perfume de Jesus. Jesus está aqui. Glorifica a Deus por isso, porque glorifica Ele e seja bem-aventurado, porque se você está passando essa tribulação, saiba que ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar também. Sabe o que Ele vai dizer aqui? Jesus alerta que o diabo lançaria alguns na prisão para serem provados. Lá no versículo 10 ele diz: e não estamos, igreja, não estamos livres de passar dificuldades.
não estamos livres de passar sofrimentos, não estamos livres de passar, mas temos uma garantia que Jesus está nela todo o tempo. E em específico ele diz, e é tão maravilhoso quando ele diz 10 dias, e o significado de 10 quer dizer relacionado ao tempo, quer dizer uma conclusão. O número 10 ele significa o tempo determinado. Tudo tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. Aquela luta que você está passando, Jesus está falando que ela tem hora para acabar também. Você pode glorificar Deus por isso? Porque ele começa, tem um tempo de começar, mas ele está te dizendo, essa luta também que você está passando, ela vai ter fim também. Ela vai se findar. Porque só ele cessa toda a dor. Só ele cessa todo o sofrimento. Sabe por quê? Ele está provando a nossa fé todos os dias. Romanos 8, 18, por favor, ele vai dizer assim o seguinte. Glória a Deus. Romanos 8, 18. Vamos na igreja. 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Vamos na igreja. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo, vamos pular para o 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Para finalizar o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, Jesus. Quem foi chamado aqui nessa noite? Glória a Deus. Ele está falando. São chamados segundo o seu propósito. Essa luta aí tem propósito. Era para te montar. É para te fortalecer. Não é para dispensar você de mãos vazias. Mas ele caminha junto com você. Glória a Deus. E aí nós chegamos na igreja de Filadélfia. Quando ele diz, glória a Deus, que ele é o primeiro e último. Ele venceu a morte. Ele é o Cristo verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Ele diz, conheça as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Como guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar o que habita na terra. Eis que vem e se demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a maior bênção que o cristão pode receber para alcançar a salvação. É para você chegar no fim e você falar, Senhor, como ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a maior premiação que nós, cristãos, podemos receber, a bênção da salvação. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é vaidade. Mas nós temos um galardão no céu para receber. Mas se nós permanecemos fiéis, ele dar-te-á a coroa da vida para nós. Sabe por quê? Lá em livro de Tiago 1:12, não precisa colocar não. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. E isso alcançando, igreja, o maior resultado que nós devemos ter não são bens, não são matérias, mas são os frutos. É quando você chegar naquele grande dia e você ouvir aquela voz dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Glória, aleluia. Vinde, benditos do meu Pai. E ele dizer, lá em Apocalipse 22, e parar dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. Veja, não é fácil estar aqui na cama. Você pode ter certeza que Ele é com você todos os dias, e saber, ter certeza que quando você chegar lá, não vai ter mais dor, não vai ter choro. Glória a Deus. Quando o Senhor falou comigo nesse versículo, essa semana foi tão diferente para mim, em específico, porque quando nós pensamos que a mão de Deus ela nos abandona, mas eu percebi o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, porque não é fácil você passar por perdas, mesmo que sabemos o lugar, mas nós sabemos para onde Deus o levou. Quando você olhar aquele semblante como eu olhei, tive a oportunidade de vê-lo e sentir aquela paz exalando assim, porque Ele serve, porque passar tudo que meu pai passou e chegar nessa idade e olhar para Ele, ter visto Ele descer as águas, ter visto Ele aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, e saber que isso começou através de mim. E não estou falando para me glorificar, mas é para a glória de Deus. E saber falar os frutos que contam. E saber que Ele combateu com combate. Ele encerrou a carreira e guardou a fé. Igreja, glorifique a Deus por isso. Porque nós temos que ter essa certeza que quando Ele nos chama, Ele chama para fazer a boa obra nos nossos. Chama para fazer a obra onde você está, mas fazer a diferença. É você ver Cristo. As pessoas veem Cristo em você. E Ele chama de braços abertos. E eu convido a igreja a se colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Sabe, porque nos melhores braços que nós devemos estar nesta noite, é os braços do Pai.